Esse, como vimos, é o algoritmo da busca binária, em que eu vou tentar procurar por uma chave dentro de um vetor V, e esse vetor ele tem como delimitadores uma posição inicial e uma posição final, por exemplo, de 0 a n-1, que seria o fim. Eu vou ter um caso aqui de busca sem sucesso, que é representado aqui nesse cenário, em que o vetor ele não tem mais nenhum lugar onde eu procurar. É isso quando o fim é menor do que o início, então eu retorno -1. Caso contrário, se eu ainda tenho algum tipo de espaço ou posição no vetor para buscar, eu pego a posição central, verifico se a chave está lá dentro. Se a chave não estiver lá dentro, eu verifico se ela é maior, se a posição é maior do que a chave. Se for, então eu busco na parte inicial do vetor. Se não for, eu não preciso nem de um outro if aqui, eu até rabisquei, ele está na parte final do vetor. Então, esse é o algoritmo básico. O que eu vou procurar ao analisar esse tipo de algoritmo é tentar encontrar primeiro qual é a operação mais relevante. Então, a operação, quando a gente vai fazer uma busca, nesse caso, a operação é a comparação. Então, vou buscar por comparações. Onde nós temos comparações? Nós temos aqui, se o fim é menor do que o início, se a posição do vetor é igual à chave, ou se é maior que a chave. Então, a gente tem 3 pontos aqui em que são feitas comparações. Eu poderia também incluir outras operações como sendo relevantes, mas nesse caso, para mim, faz mais sentido a comparação unicamente. Então, eu já encontrei aqui 3 pontos em que existem comparações. E agora, na segunda, eu vou encontrar o caso base. O caso base é aquele em que eu não preciso fazer nada, o que é trivial. Quando ocorre o caso base? Ocorre basicamente quando eu não tenho mais, o vetor é vazio, a lista é vazia, eu não preciso procurar mais. Então, esse aqui, apontado para a seta, é o caso base. Eu vou montar, então, uma equação. Então, a equação é a equação f de 0, porque é a equação para o vetor vazio. Nesse caso, eu uso uma única comparação para identificar que o vetor está vazio. E pronto. E na sequência, então, eu vou montar a equação de recorrência. A recorrência é uma equação que explica o comportamento recursivo. Então, nesse caso, seria um cenário genérico. Então, para n, quando eu não tenho zero, quando eu tenho um n que é maior do que zero, como que esse algoritmo se comporta? Ele se comporta da seguinte forma. Eu entro aqui, eu imagino então que eu tenho um vetor válido. Ele entra, faz uma comparação para verificar se o vetor está vazio ou não. Nesse caso não está, porque ele é maior que zero. Calcula o centro do vetor, verifica se o centro do vetor contém a chave, e como nós estamos estudando o pior caso, a gente vai achar que não, então ele ainda vai verificar, fazer uma terceira comparação verificando se aquela posição é maior do que a chave. Então eu tenho aqui 3 comparações. A primeira coisa que o algoritmo faz é comparar 3 vezes. Então, tenho 3 aqui. Esses 3 significam 3 comparações. Logo na sequência, essa última comparação ela tem 2 possibilidades. Ou ela é verdadeira, e aí então eu chamo a função de forma recursiva, ou ela é falsa, eu também chamo a função de maneira recursiva. Nos 2 casos, nós vamos aproximar que essa chamada ela divide o vetor na metade. Quer dizer, eu estou excluindo metade do vetor. Então, nesse cenário, o que eu tenho é, se antes eu tinha um vetor com n posições para ser procurado, aqui ou aqui eu passo a ter n sobre 2. Na prática, a gente sabe que deveria ser n sobre 2 menos 1, porque eu já excluo também um elemento que eu já comparei. Mas para uma questão aqui de facilitar a análise, a gente
pode considerar o pior caso, né? Como menos 1 aqui é um negativo, está diminuindo, eu pego um limite superior aqui. Então, eu aproximo isso para n sobre 2. Tá? Então, o que vai acontecer? Na equação de recorrência, eu vou contar com 3 comparações, mais o que ainda falta fazer. O que ainda falta fazer? Bom, falta chamar de novo a função. Nesse caso é só uma delas, né? Porque é um if-else. Então, nunca as duas vão ser chamadas, é sempre uma só. Só que essa nova função, que ela é em termos de n, agora não vai ser mais n. Porque eu já resolvi uma parte. Então, com esse if aqui, com essas 3 comparações, me permitiram diminuir a quantidade de elementos que agora eu preciso buscar. Se nessa chamada que eu precisava buscar em n, com 3 comparações, eu agora me permite buscar só em n sobre 2. Então, essa é a recorrência. Então, esse é o primeiro passo para a gente poder fazer a análise do algoritmo, de um algoritmo utilizando análise de recorrência. Essa é bastante comum em algoritmos recursivos, mas também é uma ferramenta interessante de ser utilizada para algoritmos não recursivos, como nós vamos ver posteriormente. Então, eu vou pegar essa equação agora e tentar resolver essa equação. Então, vamos lá, né? Eu vou pegar aqui uma outra folha. Vamos pegar esse caso em particular. Então, nós temos que f de 0 é igual a 1 e f de n é igual a 3 mais f de n sobre 2. Um método bastante utilizado para resolver a equação de recorrência é expandir a equação e encontrar uma forma na qual eu consiga efetivamente encontrar a forma geral dela. Porque isso aqui, essa equação de recorrência, ela só me diz a primeira chamada, e não genericamente qualquer chamada. Então, vamos tentar fazer fazer com que ela seja de uma maneira genérica. A gente pode fazer isso inicialmente expandindo a equação. Então, eu tenho 3 mais... Na próxima chamada, como é que seria? Como é que seria o comportamento? Se eu fosse substituir isso aqui, como é que seria? Bom, na próxima chamada, eu tenho novamente 3. Estou substituindo, tá? Estou pegando esse f de n sobre 2 e substituindo de volta esse cara aqui. Eu tenho mais 3, só que agora eu não tenho mais n sobre 2. Reparem que aqui é como se eu tivesse um 1. Estou dividindo, né? Estou abrindo só esse f de n sobre 2 aqui. Agora eu tenho metade da metade, ou seja, n sobre 4. Isso significa que para cada 3 comparações que o algoritmo faz, ele elimina metade do vetor resultante. E se eu fizer mais uma abertura aqui, eu vou ter 3 mais, vou colocar um parênteses aqui, 3 mais f de n sobre 8. Então, agora vai caber a nós aqui analisar para uma chamada qualquer, uma chamada genérica, como é que seria o comportamento aqui, e substituir utilizando uma variável. E isso, vocês vão ter que se acostumar a fazer, isso é mais ou menos aqui na prática, mas se eu quiser representar ou fazer uma equação genérica que represente qualquer chamada recursiva, ou melhor dizendo, na késima chamada, digamos assim, geralmente a gente tem que encontrar a késima chamada. O que a gente tem? Bom, eu vou ter, na terceira chamada, eu tenho 3 vezes 3 mais f de n sobre 8. Como é que eu ligo esses dois elementos? O que já foi feito, né? Então isso aqui representa o que já foi executado, com aquilo que ainda falta executar. Essas duas partes do termo aqui. Então, já foram feitas 3 comparações, faltam n sobre 2 elementos. Agora fizemos 6 comparações e faltam n sobre 4. Então, aqui o que a gente consegue? Usar o k. Então, eu tenho o k, poderia ser outra variável, né? Mas eu tenho 3 vezes k mais f de n sobre... E aí, como é que eu encaixo o k aqui nesse padrão de diminuição da quantidade de elementos?
utilizando o 2 aqui como base numa exponenciação, né? Então, eu tenho claramente aqui uma potência de 2. 2, 4, 8, na próxima vai ser 16, etc. Então, é 2 elevado a k. Então, é isso aqui que, inicialmente, pode ser difícil de identificar na hora que vocês vão fazer aí a primeira vez, tá? Mas não existem tantos casos diferentes assim, espera-se que a gente vá entendendo pelos casos em particular. Quando cai, por exemplo, em divisões, eu tenho sempre um 2 elevado a k. Esse é um exemplo bem típico. Como é que a gente resolve isso, né? Quantas vezes eu preciso, quantos k's, né? Qual o valor de k de maneira que isso aqui termine, né? Quantas vezes eu preciso chamar isso para que eu consiga chegar no zero, basicamente, né? Até quando vai isso? Isso aqui vai até quando eu tenho o seguinte cenário, em que esse cara aqui vai para zero, né? Então, n sobre 2 elevado a k, corrigindo, não é igual a zero, é igual a 1, apesar de na prática o caso base ser zero, se eu assumir que a última chamada recursiva é para n igual a zero, eu não consigo calcular. Então, eu vou assumir que a última chamada recursiva é para um vetor de tamanho unitário, ou seja, para, no caso, a chamada 1. Assim, eu permito que a equação fique n sobre 2 elevado a k igual a 1, e aí eu consigo, sim, fazer o n igual a 2 elevado a k. Desculpem, 2 elevado a k. E aqui a gente consegue inverter utilizando o log. Então, a gente sabe que o log na base 2 de n é igual a k. Então, basicamente isso que a gente... é assim que a gente consegue substituir o k. Então, a gente sabe que se a gente quer chegar em n sobre 2 dividido por k igual a 0, para isso k tem que ser log de n na base 2. Então, eu substituo aqui na equação. E aí, assim, eu tenho a equação final, que é o que a gente chama de forma fechada, porque não é mais uma recorrência agora. Então, eu tenho 3 vezes log 2 de n mais f de 0. Aí, o que é f de 0? Consigo substituir também? Consigo, está aqui, é igual a 1, mais 1. Então, a equação, na sua forma fechada, é 3 vezes log de n na base 2, mais 1. Essa é a versão. A gente sai da recorrência, que é essa inicial, para a sua forma fechada.